hoje o episódio, gente, é sobre como usar as estratégias da negociação e da mediação e também as estratégias gerais de resolução de conflitos para ajudar efetivamente nesses processos que são casados, né? Um processo de guarda, um processo de divórcio, um processo de qualquer processo que a gente tem em direito de família. E eu estava aqui dizendo para o pessoal que isso aqui não é uma aula de mediação, pelo contrário, é usar as ferramentas para que a gente possa efetivamente chegar à resolução daquilo que as pessoas precisam, tá bem? Então vamos lá, vamos começar. E aí vocês vão me ajudando aí, por favor, tá? Então a gente começa dizendo o seguinte: existem dois tipos de ferramentas para negociar que são usadas em relações que a gente não tem comprometimento com a continuidade. Então, por exemplo, barganhar de uma forma não muito, assim, vou dizer assim, beirando ali as questões éticas, né? Essa é uma forma que dá para negociar. Insistir em uma negociação que você não deseja, mas que você quer só para ver a reação do outro, então eu insisto com a outra pessoa para que a outra pessoa se apequene e aí ela demonstre as armas que ela tem. Realizar determinadas condutas que não são muito legais. Essas negociações, que são negociações mais típicas dos ambientes hostis, elas não são nada boas para o ambiente familiar. Por quê? Porque, como vocês já sabem, ambientes familiares são ambientes em que a continuidade da relação vai acontecer. Eu vou precisar continuar convivendo com aquela pessoa, principalmente se tiver filhos. Se não tiver filhos, não é tão importante assim. Entretanto, não é nada bom encerrar um vínculo familiar e ficar com uma rusga do passado. Não sei se vocês têm essa sensação. Às vezes parece que a gente não vai para frente simplesmente porque tem um negocinho amarrado lá atrás. Alguns dos meus clientes, eles dizem isso: olha, eu só quero encerrar esse assunto, eu quero ter a sensação de que a gente fez tudo que foi possível e mesmo feito tudo que foi possível, a gente resolveu essa questão. Então, assim, primeira coisa a saber, qual é o tipo de negociação que nós estamos falando aqui? Estamos falando de uma negociação voltada não para ganhar e o outro perder. Nós estamos falando de uma negociação que traduz um ganha-ganha leve. Como assim, Simone? Eu não estou entendendo. Quando nós estamos numa negociação que a relação não importa, a gente quer ganhar a qualquer preço. E aí medidas atrapalham as negociações. Quando a gente está em ambiente familiar, quando a gente está nessa estrutura, que é uma estrutura familiar, que é uma estrutura que vai precisar sobreexistir independente do desejo das partes, a gente precisa ter em mente que mais importa a manutenção da relação, a manutenção desse relacionamento e as estratégias desse relacionamento do que efetivamente ganhar. Por isso que eu chamo isso de ganha-ganha leve. Ah, mas o que é isso de ganha-ganha leve? Tem jeito de fazer um ganha-ganha em que os dois lados ganhem e isso mesmo assim seja pesado? Sim, nós temos como fazer. A minha proposta aqui é construir com vocês estratégias que conduzam a uma construção não só de um ganha-ganha, mas de um ganha-ganha leve, já diz o nome desse programa, né? Leveza na advocacia. Então vamos lá. Primeira coisa a saber que as pessoas que estão em relacionamentos, as pessoas que estão em relação, elas são necessariamente vinculadas a algum ponto comum. Ah, Simone, como assim? Ou é o filho, ou é a família, ou é a empresa. Muitos empresários passam por isso que estamos falando, muitos sócios que estão em divergências de opiniões passam exatamente por isso que estamos falando. Temos circunstâncias ali relacionadas a interesses divergentes, mas o núcleo de união dessas pessoas é aquilo que elas estão enxergando como conflito. Ah, como assim? Às vezes, aquilo que deixa as pessoas mais irritadas é exatamente aquilo que precisa ser trabalhado nesse ferramental aqui da negociação e da mediação.